torcida do Botafogo, lá, ó, 60 pontos a 57 para o segundo colocado. Esse Brasil e Peru de hoje é aquecimento para o jogo contra o Criciúma, que vai ser na sexta-feira. Sorriso alvinegro nas ruas. Em sintonia com Botafogo, versão seleção. Eu vi aí o técnico da seleção dizer, eu acho que eu vou acabar levando todo o time do Botafogo, pô. A gente está contente demais com tudo isso que está acontecendo na nossa vida. O torcedor está passando todo esse carinho. Não só aqui na seleção, mas dentro do Botafogo também. O Botafogo sempre resolveu o problema da seleção, na época de Jairzinho, de Gerson. Clube gigante, formou muitos jogadores aí para a seleção brasileira. E agora tá os dois moleques lá que resolveram. E no jogo de hoje vai meter mais gol. Hoje tem Brasil e Peru em Brasília. Igor Jesus é titular. Gol! Luiz Henrique começa no banco, mas também foi decisivo contra o Chile. Luiz Henrique! Se Deus quiser, eles vão entrar novamente e vai fazer bonito pro torcedor do Botafogo. Além do Igor Jesus e do Luiz Henrique, outros 5 convocados por outras seleções ficam à disposição do técnico Arthur Jorge para o jogo de sexta-feira contra o Criciúma aqui no Maracanã. A expectativa de casa cheia para o reencontro da torcida com os representantes da Selefogo. Dá orgulho, inclusive, do Alex Telles, e esperava que o João estivesse lá também, né, o goleiro, né? É Selefogo sim, cara. Seria uma Selefogo mesmo, né? Com toda sinceridade, o Botafogo pode jogar qualquer time no Brasil, não tem medo de nenhum, que venham. Depois do Criciúma no Brasileirão, o time tem o primeiro jogo contra o Peñarol na semifinal da Libertadores. São 2 meses de invencibilidade do Botafogo e a ansiedade cada vez mais alta na luta pelos 2 títulos. É muito especial e dessa vez vai dar certo, se Deus quiser. Fico até arrepiado só em pensar. Casar. Então vamos para o Mané Garrincha, em Brasília, porque o Carlos Gil tá lá e conta agora como é que vem a seleção contra os peruanos. Boa tarde novamente, Gil. Penúltimo colocados, né, nessas eliminatórias. Mário, o Brasil vai tentar 2 vitórias consecutivas, algo que só aconteceu lá no início da campanha, né? Venceu a Bolívia e o próprio Peru em Lima no primeiro turno por 1-0. Depois uma campanha muito irregular, abaixo dos 50% de aproveitamento, 4 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Mas o Brasil vem de vitória de virada sobre o Chile. Em relação à equipe que começou aquela partida, o técnico Dorival Júnior confirmou 3 mudanças. Vamos ver então a escalação. O Brasil vai ter no gol o Ederson novamente, aí a primeira mudança na lateral, o Wanderson ganhando uma oportunidade no lugar do ex-capitão agora, Danilo. A braçadeira vai para o Marquinhos na zaga, companheiro dele o Gabriel Magalhães, na esquerda o Abner. No meio-campo, 2 mudanças, o Bruno Guimarães no lugar do André e o Gerson na vaga do Lucas Paquetá, que está suspenso. E aí mais na parte ofensiva da seleção, o Rodrigo, Savinho, Rafinha e o Igor Jesus no comando do ataque mais uma vez. O Luiz Henrique, que entrou e fez o gol contra o Chile, fica como opção no banco de reservas. Os preparativos da seleção para essa partida, quem traz para a gente agora é o repórter Felipe Brizola. A Vista Aérea ressalta os tempos secos que o Distrito Federal tem atravessado, mesmo com as chuvas dos últimos dias. Mas dentro do estádio é bem visível o verde saudável de um gramado que foi todo preparado para esse momento. Há menos de 2 meses, o antigo campo de jogo foi retirado e 8.700 metros quadrados de grama foram colocados. O novo piso já recebeu 3 jogos do Brasileirão recentemente e nesta segunda foi testado pelos jogadores da seleção, que está pronta para enfrentar o Peru. Eu acho que, de um modo geral, todos nós temos consciência que a nossa posição não é confortável, ela não é tranquila. Eu acho que é um processo difícil, um momento complicado, mas nós temos que ter consciência que precisamos de um algo mais. Na 4ª colocação nas eliminatórias, o Brasil tenta se aproximar dos líderes e vai enfrentar um adversário que parece ideal para esse momento. Os peruanos ocupam a penúltima colocação na tabela. Eles só marcaram 3 gols em 9 partidas até aqui e têm apenas uma vitória, conquistada na última rodada contra o Uruguai. O Brasil nunca perdeu para o Peru nas eliminatórias. Foram 14 jogos com 10 vitórias brasileiras e 4 empates. Mas a última vez que esse visitante conseguiu um resultado positivo aqui em território nacional foi há 39 anos, exatamente em Brasília. Era a estreia de Bebeto na seleção. Os peruanos venceram por 1-0 em 1985 em um amistoso. De lá para cá foram 12 jogos em solo brasileiro, com 10 vitórias do Brasil e 2 empates. Mesmo com esse retrospecto amplamente favorável e com o atual momento do adversário, Dorival preferiu bloquear qualquer otimismo de véspera.
fez uma ótima partida contra a equipe uruguaia. A equipe que é a terceira colocação nesse momento. Colômbia na frente. Então, assim, teremos um jogo... Que no futebol brasileiro todo mundo age de qualquer maneira e as consequências não aparecem. Sim. Agora, Everton Guimarães, a Leila Pereira, ela tem sido uma gestora muito elogiada, ela tem feito ao longo de todos esses anos uma gestão diferenciada, porque ela tem capital próprio, porque ela já ajudou o Palmeiras, mas o Palmeiras também foi criando o seu fôlego. Com o Paulo Nobre passando pelo... Foi um excepcional presidente, o Gagliotti, na época da pandemia, era o Gagliotti. E quando muitas demissões aconteciam, que é quem contrata o Abel. Exatamente. O Gagliotti foi lá, bancou, né? Chamou os jogadores e disse, olha, eu não quero mandar ninguém embora, vocês me ajudam aqui, ajudar em abrir mão de valores. E aí equacionou ali, a coisa seguiu. E aí veio a Leila pegando o clube absolutamente equilibrado e dando sequência. Agora, esse assunto do fair play, Renata, ele começou a crescer muito quando outros clubes se tornaram SAFs e começaram também a brigar na cabeça com os outros, como o Palmeiras, que meio que navegava sozinho. Então, quando o Atlético sobe, vira SAF, aí agora o Cruzeiro nas mãos de um bilionário, o próprio Botafogo. Vasco. Então, isso aí foi aumentando a necessidade da discussão, porque os clubes estão perdendo espaço. Ano que vem fala-se de um Bahia com um aporte financeiro muito grande. E aí essa discussão vai ganhando força, porque quem navegava sozinho nesse mar dos títulos e das conquistas, hoje pede fair play. Não estou dizendo que está errado. Tem concorrência. Não estou dizendo que está errado. Está corretíssimo. Concorrência estava bom. Fair play é necessário. Concorrência, chora. Fair play é necessário, mas quando vê os outros clubes se aproximando e brigando na cabeça, isso incomoda. E essa discussão torna-se um pouco mais ampla. O SGAP está aqui reclamando, porque ele sabe que eu tenho razão. Não, eu discordo. Ontem você à noite estava dizendo para mim que eu tinha razão. Não, eu discordo no show do Bruninho. Porque assim, a situação que a Leila fala principalmente, é porque o Botafogo, para mim, o Textor é um exemplo de gestora, que também é o que ele vem fazendo com o Botafogo e tal. O que ele vem fazendo com o Botafogo... Não, o Botafogo que exemplo de gestão, irmão? O Botafogo estava quase acabando que exemplo de gestão, irmão? Há uns anos, cara. O cara chega aqui e fala um monte de bobagem, não prova nada. Você vai falar que é exemplo de quê? De gestão. Estou falando de gestão. Só que o que a Leila fala? O Textor, por exemplo, ele tem clubes lá fora também. Ele contrata jogadores que, obviamente, aqui no Brasil não teriam condições para os clubes lá fora e traz esses jogadores para jogar em 6 meses. O Almada é um exemplo disso, gente. Você acha isso correto? Não, é isso que eu tô falando. Por isso que a Leila tá certa. E a Leila tá certinho quando ela... Mas SAF é isso, SAF é um negócio e SAF não é só aquela questão de amor ao clube. Você quer lucro também, você quer movimentar o dinheiro. E a Leila tá certinha no que ela fala, certinha. No futebol brasileiro, o dirigente tem a capacidade e a permissão de ser incompetente. De ser muitas vezes mal intencionado. A gente já viu no São Paulo, Aidar, Leco, Corinthians, Duílio, Andrés também. O que esses caras fizeram com os clubes e hoje, mais uma vez, ninguém sabe onde esses caras estão. Por isso que a Leila tá certinha quando ela fala que aqui no futebol brasileiro nunca vi um Cartola preso, nunca vi um Cartola ser responsabilizado. O cara acaba com o clube em 3 anos e depois tá lá, passando o resto da vida em Miami, nos condomínios de luxo. Pra falar, você tem que estar com a sua casa limpinha, não é Ronaldo, isso? Ó, tem um endividamento aqui com a prefeitura que o Palmeiras não pagou, mais de 108 milhões, não pagou. Agora com a Crefisa diminuiu a dívida. Por que será que diminuiu? Porque ela conseguiu conversar com a presidenta da Crefisa e ela conseguiu entrar no acordo. Isso. A dívida diminuiu. Isso. Que o Palmeiras tem com a Crefisa diminuiu. Quer dizer, aí o Juventude, hein? Recebeu? Então falar dos outros é fácil. Agora tinha que tomar conta da varrer ali o quintalzinho pra depois vir falar dos outros, né? Dedê, só pra arrematar esse assunto, a Leila tá certa pra você ou é uma discussão que é meio oportunista? Não, eu acho que ela tá certa, Tá Leila. certo. Eu acho que ela tá certa. Obrigada. O raciocínio dela tá certo, mas eu acho que isso vai demorar a acontecer no futebol brasileiro. Mas a ideia dela tá certa. Enfim. Obrigada. Então paga a Juventude. Não é? Agora, vamos a Chico Garcia. Chico. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, deu uma entrevista nesse fim de semana ao portal Metrópolis, na qual também aborda o tema, que é o lado mais simples de se entender do fair play financeiro. Então ela diz, se tudo der certo e eu for reeleita no Palmeiras, Palmeiras inclusive nessa semana está iniciando o seu processo eleitoral, vou conversar de forma muito séria sobre a implementação de um fair play financeiro no Brasil. Isso é um processo que tem que ser visto urgentemente porque é injusto. Segue a Leila Pereira. O Palmeiras paga tudo em dia e disputa com clubes que não pagam absolutamente ninguém, mas contratam não sei como. Esse é o grande mal do futebol brasileiro, que é muito permissivo. Então, das várias questões complexas que abrangem o fair play financeiro,
a gente está tocando aqui naquela que é mais simples, né? Na mais fácil de se entender, porque ela tem um impacto direto, né, no campo. Você tira o jogador de um adversário, não paga, por exemplo, digamos, o Corinthians tem o Mateuzinho, né? De quem ele está pagando as parcelas no Flamengo. Mas atrasou, né? Está atrasado. Imagina se o Corinthians não paga o Flamengo e o Mateuzinho faz o gol da classificação corintiana. Você tem uma situação a se debater. Ué, como é que o Mateuzinho jogou contra o Flamengo que não recebeu por ele? No caso do Ranieri, é mais grave, porque está envolvendo um clube que precisava muito daquele dinheiro para repor a perda. Certamente fez esse cálculo. Inclusive. Certamente fez esse cálculo. O futebol brasileiro tem mais uma grande oportunidade, mas isso tem que ser feito de maneira unitária. Não dá para ser, como a gente tem visto, não estou falando que é o caso da Leila não, tá? Mas nos últimos tempos a gente tem visto essa questão de fair play financeiro ser abordada com uma ótica muito mais clubista do que exatamente pensando na resolução da questão. Utilizando às vezes para quando quer atacar o Botafogo ou quando alguém quer atacar o Bahia e aí toca nessa questão de fair play financeiro, que eu acho que na verdade acaba confundindo ainda mais a cabeça das pessoas e eu acho que é algo que vai numa linha que deve ser tratado com uma simplicidade muito maior, que é exatamente o que a Leila colocou ali. E aí as pessoas, o pessoal em casa pode até trazer para a sua realidade. É muito básico. Se você em casa, dona de casa, se você ganha X de salário, você não gasta 2x ao longo do mês, porque aquilo ali vai te comprometer e você, no final do mês... E todo dia 5 você paga boleto. Não, e conforme você não pagar, alguma coisa vai ser tirada de você, isso, né? Comprei uma geladeira, não paguei. Beleza, em algum momento alguma consequência vai ter para você. O problema é que no futebol brasileiro o futebol é o único ambiente onde você não paga, continua devendo e continua tendo crédito, continua contratando. E o jogador continua jogando. É isso, O jogador continua jogando, o time continua contratando, está tudo igual. Isso, Renata, caberia à Confederação Brasileira de Futebol, que é o órgão máximo. Ela não pode ficar apenas assistindo ao que está acontecendo, nas suas mais variadas formas, e fingir que não acontece. A FIFA estabelece uma série de sanções, por exemplo, o Corinthians agora tem já uma condenação, a qual ele tenta reverter, do Matias Rojas, né? O jogador alega... Que é um valor altíssimo, com 40 milhões de reais. Exato. Que não Talvez recebeu... seja o maior do Corinthians em relação a jogadores. Possível. Dessa temporada, então, assim, a FIFA tem os seus regulamentos, mas isso demora, não é imediato. O que a gente está falando é que poderia ter uma aplicação imediata aqui no Brasil, porque hoje não tem. O que o Corinthians está fazendo não é que ele esteja irregular de acordo com os regulamentos. É só imoral o que ele está fazendo. Não tem nada no regulamento que impeça, por exemplo, o Ranieri de enfrentar o Cuiabá. Embora devesse na partida ter. Então, o que a gente está debatendo é isso. Seria algo simples que a CBF poderia colocar em prática junto com os clubes para o ano que vem. Porque o fair play financeiro ele é complexo. O conceito de fair play financeiro envolve justiça com as finanças do futebol. Como na Europa essa cultura do calote não é forte como a nossa, né? Não se tem notícia de grandes calotes no futebol europeu como há aqui no nosso continente, no nosso país, a discussão na Europa é outra. A discussão na Europa é a seguinte, que os clubes não tragam dinheiro estranho ao futebol, que você não cause uma injustiça com o dinheiro que é estranho ao futebol, como, por exemplo, um país financiar um clube, que é o caso do Paris Saint-Germain. Então, se discute que os clubes... O Manchester City também. O Manchester City, que os clubes sobrevivam com a receita que eles geram. Mas isso é de difícil fiscalização, porque, por exemplo, o PSG vai alegar que não, o dinheiro que o Qatar coloca aqui é de patrocínio na minha camisa. E quanto custa um patrocínio? Quem é que vai dizer qual é o limite que pode ter um patrocínio? Então, essa é uma discussão complexa que se dá na Europa, fortemente, inclusive, bem fortemente. No Brasil, a discussão é outra. Embora haja essa discussão também, mas ela é incipiente, porque a gente não tem ainda grandes investimentos de fora em clubes, é algo muito incipiente ainda a SAF no Brasil. A grande discussão no Brasil envolve calote, porque essa sim é mais comum ao dia a dia dos nossos clubes. Mas eu acho que essa nova realidade que a gente está tendo de SAF, eu acho que pode ser fundamental para ajudar a mudar essa cultura do calote. Porque, em tese, quando você fala de SAF, e aí, quando eu falo em tese, é porque não é uma garantia, tá o Vasco aí para provar. Não necessariamente uma SAF é formada por profissionais. Mas, em tese, você tem ali profissionais acostumados a lidar com aquilo ali de uma maneira mais séria. E, obviamente, não precisa ser uma SAF. O Palmeiras não é uma SAF e tem uma gestão
absolutamente profissional do seu futebol. O Flamengo, com todas as críticas que a gente possa fazer às decisões tomadas no campo, mas o que o Flamengo fez, principalmente do aspecto financeiro com o clube nos últimos anos, é de se aplaudir. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo no futebol brasileiro, que eu acho que é de transição, de acreditar num profissionalismo maior na gestão do futebol, assim, não dá para a gente conceber mais em 2024 naturalizar esse tipo de atitude. Tem que ser mudado para a próxima temporada o mais rápido possível. Mais do que amigos, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, convidou formalmente a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, para assistir ao jogo da seleção brasileira contra o Peru nesta terça-feira no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Segundo noticiado pelo blog do Lauro Jardim, do jornal O Globo, Leila topou o convite e chegará à capital federal nas próximas horas. Na semana passada, a seleção usou o CT do Palmeiras para treinar depois de um imbróglio com o Corinthians por conta da mudança de datas da Copa do Brasil. Presidente da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, o senador Jorge Cajuru afirmou em entrevista coletiva nesta terça-feira que vai aguardar o depoimento de Lucas Paquetá, meia do West Ham, no dia 29 de outubro, para decidir se Luiz Henrique, atacante do Botafogo, será ou não convidado para depor. Na semana passada, ao ser questionado pelo jornalista Paulo Vinícius Coelho em entrevista no UOL, Cajuru disse que Luiz Henrique seria convocado, e não convidado, a depor no mesmo dia de Paquetá. Agora, achou por bem aguardar por conta das informações que recebeu de que o jogador do Botafogo teria entrado de gaiato no navio. Conseguimos ontem, segunda, aqui em Brasília, intimar o jogador Paquetá. Eu já queria essa semana, mas por causa de sessões semipresenciais voltaremos no dia 29 de outubro. Teremos 3 reuniões semanais e em cada reunião pelo menos 5 convocados. Temos que entregar pouco antes do Natal o relatório. O Paquetá está intimado, fará por videoconferência. Dependendo do que ele falar, também vamos convocar o jogador Luiz Henrique, que, a princípio, pelas informações que chegaram, o envolvimento dele foi puramente por inocência. Jogaram o atleta numa situação em que ele nem estava sabendo o que estava acontecendo, explicou Cajuru.